Nessa eu nasci, nessa eu vou morrer. Eu quero pedir a você que tem nos acompanhado através da TVN, nos siga nas nossas redes sociais, se inscreva no nosso canal no YouTube, nos acompanhe através do Facebook e Instagram, para que nós possamos estar trazendo essa mensagem toda semana. Nessa eu nasci, nessa eu vou morrer. Você já ouviu essa frase? E essa frase está relacionada à religião. No Evangelho de São João, capítulo número 6, quando o Senhor Jesus ele começa a falar sobre o seu corpo e seu sangue, que seu corpo seria comido, seu sangue seria bebido. E ali no versículo 60, diz o texto que muitos dos seus discípulos se escandalizaram e disseram: dura esse discurso, quem pode ouvir? E Jesus mais uma vez ele se refere a isso mesmo e ele diz: a carne para nada aproveita, o espírito é que vivifica. E diz o texto que muitos dos seus discípulos, a partir daquele momento, já não queriam andar com ele. E Jesus pergunta para os apóstolos: e vocês querem também ir embora? E no versículo 68, o apóstolo Pedro diz: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna. A nossa fé, ela está fundamentada naquilo que Pedro falou, que Jesus tem as palavras de vida eterna. E quando nós temos esta convicção, ainda que nós venhamos nascer em uma religião, a nossa evolução de entendimento, de conhecimento, nos leva a ser firmados naquilo que Jesus promete. Assim como Pedro diz: tu tens as palavras de vida eterna. Para quem iremos nós? Jesus ele tem um diferencial de todas as religiões. As religiões, apesar de trazerem bastante benefício para a sociedade, para o homem, para a família, na sua vida conjugal, na sua vida sentimental, na sua vida financeira, na sua vida social, realmente tem benefícios. Mas até a sepultura e a crença, a fé em Cristo, a expectativa e a esperança que Ele dá é para além da morte, onde o apóstolo Paulo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 19, ele diz: se esperarmos em Cristo somente nesta vida, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. E quando nós temos este fundamento, essa convicção, essa certeza, quando nós temos essa esperança nele, nós não usamos decepções, tragédias de a religião de alguém, religião alheia, a qual nós não fazemos parte, como se o fundamento da nossa crença, da nossa certeza, fosse o fracasso de outro. Não é por aí. Da mesma forma, quando nós vemos acontecer algo de bom dentro, no nosso meio, nós queremos divulgar, nós queremos expor, nós queremos propagar, como se a nossa crença estivesse fundamentada no bem que alguém da nossa religião praticou. Por isso que eu observo e não faço nas redes sociais nenhum tipo de tragédia, de decepção, de traição, de mal que alguém de outra religião praticou. Eu não coloco isso como um troféu. Não é isso que sustenta a minha fé. A minha fé em Cristo não é porque a religião alheia cometeu algo de errado, e da mesma forma, quando a religião alheia ela comete algo de bom, eu coloco embaixo do tapete. E por sua vez, tudo aquilo de bom que a minha religião faz, eu exponho, eu propago, eu mostro como se fosse o combustível que sustenta a minha fé. Minha fé não está estruturada nisso. E da mesma forma, todas as tragédias que acontecem no nosso meio religioso, na minha religião, na minha fé, eu deixo embaixo do tapete, como se houvesse coisas boas. Então eu não divulgo não somente as coisas boas da minha religião e não oculto as coisas ruins, como também eu não oculto as coisas boas da religião alheia e pego agora as coisas ruins e apresento como um troféu e digo: olha, o fundamento de eu estar na minha religião é porque minha religião tem isso bom e a religião alheia tem isso aqui ruim. Não. O fundamento da nossa fé em Cristo é porque, como Pedro disse: para quem iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna. No Evangelho de São Mateus, capítulo de número 16, Jesus ele para indo para Cesareia e pergunta aos seus discípulos, aos seus seguidores: quem diz os homens ser eu, o Filho do Homem?
E ali eles disseram, uns dizem que tu és João Batista, outros dizem que tu és Elias, alguns dizem que tu és Jeremias e outros dizem que tu és um dos profetas. E Jesus pergunta, e para vocês, para os apóstolos, quem eu sou? E Pedro, esse mesmo Pedro que disse que ele era ali, a fé estava fundada nele, esse mesmo Pedro como porta-voz dos 12 diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus olha para Pedro e diz, bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, Bar, prefixo de filho, filho de Jonas, sobre esta confissão da sua boca edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra essa igreja. Pedro, o que Pedro falou, Jesus fundou e firmou a igreja sobre o argumento, sobre a revelação de Pedro, porque Jesus disse, Pedro, não foi carne nem sangue quem te revelou esse conhecimento, esse entendimento, essa interpretação, mas foi o Pai que está nos céus. Estava ali Pedro agora com um argumento, com uma revelação divina, que a igreja perpetuamente estaria fundamentada naquilo que Pedro falou. E logo à frente, Jesus disse que vai para Jerusalém ser crucificado. E Pedro diz, não, Senhor, não faça isso. E Jesus olha para ele e diz, para trás de mim, Satanás, porque você não conhece as coisas que são de Deus, apenas as coisas que são dos homens. Então, o mensageiro, ele pode acertar e ele pode errar. A mensagem, ela é perpetuamente certeira. Então, a nossa fé, o nosso fundamento de fé, a nossa convicção, a nossa evolução de raciocínio, de entendimento, não está naquilo que alguém fez de certo, não está naquilo que alguém fez de errado. Está naquilo que está escrito na palavra de Deus. Porque nasci em uma religião e hoje me tornei cristão, protestante, evangélico? Por quê? Vou dizer alguns motivos. Primeiro motivo, em João capítulo 3, versículo 13, está escrito que ninguém subiu aos céus, senão o que desceu do céu, o Filho do homem que está nos céus. Em Lucas capítulo 11, versículo 27 e 28, Jesus executa um milagre. Uma mulher dentre a multidão diz, bem-aventurado o seio que te amamentaste e o ventre que te trouxe ao mundo, que te gerou. E Jesus responde, antes, bem-aventurado aqueles que ouvem a palavra de Deus e põem em prática. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12, diz que em nenhum outro há salvação, porque debaixo dos céus não há outro nome dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 5, diz que há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versículo 9 e 10, diz que Deus deu um nome a Jesus que está acima de todos os nomes, para que ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 6, a partir do versículo 5 de 15, diz que ele mostrará ao seu tempo o único e bem-aventurado Senhor, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, aquele que tem, ele só, exclusivamente ele tem, a imortalidade e habita na luz inacessível, a qual nenhum dos homens viu, nem jamais pode ver. Por que guardamos uma doutrina do casamento da liderança daquele que se torna um bispo? Porque na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, ele diz, aquele que deseja o episcopado, excelente obra deseja, significa o episcopado, jurisdição de bispo, ser um líder, um bispo, ser um pastor, ser ali uma pessoa que está de frente, ele diz, excelente coisa deseja, convém, pois, que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, hospitaleiro, apto para ensinar, não espancador de torpe ganância, não dado ao vinho, moderado. Então, por este fundamento é que nós nos tornamos cristãos e evoluímos a nossa fé e não nascemos em uma crença e iremos morrer nessa crença. Porque a palavra de Deus, o que é o nosso fundamento, não é um argumento, não é uma virtude ou um defeito, uma virtude do nosso meio ou um defeito alheio. Nada disso, é como Pedro disse. Nós iremos para quem, se o Senhor tem palavra de vida eterna? E o bispo ele tem que ser marido de uma mulher, porque no mesmo capítulo, na mesma carta de 1 Timóteo capítulo 4 diz
que o Espírito expressamente diz que nos últimos dias apostatarão alguns da fé, se separarão da fé genuína e darão ouvidos a espíritos enganadores, a doutrinas de demônios, homens que cauterizaram a sua própria consciência e proibirão o casamento, a abstinência dos manjares que Deus criou para os fiéis. Então a nossa evolução de entendimento, a nossa mudança, a nossa crença não está superficializada num argumento humano, num erro da religião alheia ou num acerto da nossa religião. Porque em ambos os lados tem coisas boas e tem coisas ruins. Mas o que nos leva à crença, à evolução da fé, a não querer morrer aonde nós nascemos, é como Pedro disse: Senhor, para quem iremos nós? Se só o Senhor, Cristo, tem palavra de vida eterna. Esta é a nossa fé, esta é a nossa crença. E tudo o que eu falei está escrito, confira. Agora fica ao seu critério, você querer evoluir, você querer mudar, se fundamentar na palavra de Deus, ou se ficar apenas flutuando superficialmente em uma religião. Religião não vai te levar à salvação, mas Jesus irá nos levar, porque a qualquer momento a nossa vida irá findar, a nossa carne voltará ao pó, nosso espírito voltará ao Deus eterno. E existe uma porta, existe um caminho, e essa porta e esse caminho não é uma religião, se chama Jesus Cristo, o Filho unigênito do Pai. TVN, sempre com você.